Há erros que mancham, há erros que doem, e há erros que destroem a alma. A história de hoje é sobre um erro desse calibre. Um erro nascido na pobreza, selado pela burocracia e que floresceu no mais impensável dos horrores. Não é uma história de monstros, é uma história de vítimas. 3 pessoas presas numa teia tecida pelo destino e pela indiferença humana. Uma tragédia grega, a acontecer agora, nas nossas cidades. A história das gêmeas que não sabiam que eram irmãs e que se apaixonaram pelo mesmo homem, o seu irmão. Se acham que a vida é simples, que o bem e o mal são fáceis de distinguir, esta história vai abalar as vossas certezas. Peço que ouçam não com morbidez, mas com compaixão. Inscrevam-se neste canal, não por mim, para que estas histórias tenham eco, para que as vítimas sem nome encontrem um testemunho em cada um de nós. Porque o silêncio é cúmplice de todas as tragédias. E hoje, vamos quebrá-lo. O doutor Ignácio Morales era um homem reformado, um genealogista amador. Passava os seus dias a ligar pontos em árvores genealógicas, a encontrar primos distantes, a resolver pequenos mistérios do passado. Era um passatempo tranquilo, ordenado. Até que chegou o caso de Mariana. Mariana enviou o seu kit de ADN por simples curiosidade. Queria saber mais sobre os seus antepassados. Um procedimento de rotina. O resultado chegou semanas depois. E não fazia sentido. O sistema indicou uma coincidência genética de 99,9%. Uma irmã gêmea idêntica. Mariana tinha sido adotada. Ela sempre soube que era filha única na sua família adotiva. Ignácio ligou para ela. Deu-lhe a notícia. Mariana começou a chorar do outro lado da linha. Uma mistura de choque e alegria. Onde ela está? Quem é ela? Preciso conhecê-la. Ignácio prometeu que a ajudaria. A irmã gêmea morava em outro estado, a 500 quilômetros de distância. O nome dela era Sofia. Ignácio entrou em contato com ela. Explicou a situação. Sofia, assim como Mariana, tinha sido adotada. Ela também acreditava ser filha única. A conexão foi imediata, mágica. Conversaram durante horas, choraram, riam. Descobriram que compartilhavam gestos. O mesmo riso. A mesma pequena marca sob o olho esquerdo. Eram 2 metades de um mesmo ser, reunidas pela ciência. Ignácio sentiu-se orgulhoso. Tinha feito um pequeno milagre. Mas algo em sua mente não batia certo. Uma pequena informação que o incomodava. Uma anomalia nos dados. No perfil de Mariana, ela tinha listado o marido, Alejandro. No perfil de Sofia, para completar o quadro familiar, ela mencionou o seu companheiro de anos. Ele também se chamava Alejandro. Uma coincidência, pensou Ignácio. Mas a dúvida era uma espinha. Ele perguntou a Mariana, com o pretexto de completar a árvore genealógica, se o seu marido estaria disposto a fazer um teste de ADN. Só para ver as linhagens ancestrais da nova família. Mentiu. Alejandro aceitou. Era um homem gentil, feliz com a esposa. A amostra chegou. Ignácio processou-a. E quando viu os resultados, sentiu que o chão desaparecia sob os seus pés. O mundo parou. O monitor do seu computador emitia uma luz fria e cruel. Mostrava uma verdade impossível. Uma abominação estatística. Alejandro, o marido de Mariana, o companheiro de Sofia, não era apenas o mesmo homem. Era o irmão biológico das duas. Os 3 eram filhos da mesma mãe. Ignácio sentiu que não conseguia respirar. Levantou-se e teve que se apoiar na parede. A sala girava à sua volta. Ele tinha passado de artífice de um reencontro feliz a portador de uma praga.
O arauto de um apocalipse pessoal. Como se diz a alguém que o amor da sua vida é o seu próprio sangue? Como se anuncia a uma família que o seu lar está construído sobre o tabu mais antigo da humanidade? Ele já não era um genealogista. Era um carrasco. Mariana e Alejandro viviam numa casa bonita num subúrbio tranquilo. Tinham um cão, um jardim, uma vida de cartão postal. Conheceram-se na universidade. Foi amor à primeira vista. Uma ligação inexplicável. É como se te conhecesse há toda a vida, dizia ela. Ele sentia o mesmo. Compreendiam-se sem falar. Terminavam as frases um do outro. Eram, em todos os sentidos, almas gêmeas. Casaram-se aos 25 anos. Um casamento na praia. Estavam há 5 anos num casamento feliz. Sólido. Invejável. Tentavam ter um filho. Já tentavam há 2 anos. Sem sucesso. Os médicos não encontravam nenhuma razão física. Continuem a tentar, diziam-lhes. Às vezes acontece. O fracasso mensal era uma pequena sombra na sua felicidade. Mas o amor deles era mais forte. Sofia e Alejandro viviam num apartamento na cidade. Um lugar pequeno, cheio de livros e música. A vida de Sofia tinha sido mais difícil do que a de Mariana. A sua família adotiva era humilde. Trabalhava como designer gráfica freelancer. Conheceu Alejandro numa viagem de trabalho. Ele era engenheiro. O seu projeto o levou à cidade de Sofia por 6 meses. A química foi explosiva. Uma paixão que os consumiu. Quando o projeto de Alejandro terminou, eles não conseguiram se separar. Ele propôs um acordo pouco convencional. O seu trabalho o obrigava a viajar constantemente. Passaria 2 semanas na cidade de Mariana, sua base, e 2 semanas na cidade de Sofia, onde abriria um pequeno escritório satélite. Era uma mentira. Uma mentira elaborada, construída para manter 2 vidas paralelas. Sofia aceitou. Ela o amava. Qualquer tempo com ele era melhor do que nada. Eles não eram casados legalmente. Mas, para eles, eram marido e mulher. Alejandro era o centro do seu universo. Ignácio Morales olhou para as 3 fotos no ecrã. Mariana, Sofia, Alejandro, a sorrir. Felizes, ignorantes. 3 pessoas a viver uma mentira que nem sequer sabiam que estavam a contar. Alejandro não era um monstro. Não era um traidor calculista no sentido clássico. Ignácio percebeu isso ao rever as suas notas das conversas. Alejandro amava aquelas 2 mulheres e não conseguia escolher, porque elas eram, na essência, a mesma mulher. Uma refletia a calma, a estabilidade que ele ansiava. A outra, a paixão, a criatividade que o inspirava. Ele amava as 2 metades da sua própria irmã, sem saber. Era uma tragédia de uma perfeição assustadora. Ignácio precisava falar. O silêncio estava a matá-lo. Ele ligou primeiro para Alejandro. Pediu uma reunião urgente, pessoalmente, num lugar neutro. Eles se encontraram num café a meio caminho entre as 2 cidades. Alejandro chegou sorrindo. Pensou que era para falar mais sobre os antepassados de Mariana. Ignácio não conseguiu rodeios. Colocou os 3 perfis de ADN sobre a mesa. 3 folhas de papel que eram uma sentença de morte. Explicou. Fria. Cientificamente. O sorriso de Alejandro desapareceu. O seu rosto transformou-se numa máscara de incredulidade. Depois, de horror. Não. Não pode ser. É um erro. A sua voz era um sussurro abafado. Olhe para os marcadores genéticos, disse Ignácio, com a voz trêmula. Não há erro. Alejandro olhou para os papéis. Não entendia os números, mas entendeu a conclusão. Ficou imóvel, olhando para um ponto fixo na parede. As suas mãos começaram a tremer. Deixou cair a chávena de café.
Ela se estilhaçou no chão. Ele não se moveu. Não piscou. A cor desapareceu do seu rosto. Meu Deus, sussurrou ele. O que eu fiz? Ignácio sentiu uma pontada de compaixão avassaladora. O homem à sua frente não era um vilão. Ele era o epicentro de um terremoto pelo qual não tinha culpa. Era um homem que acabara de descobrir que toda a sua vida, todo o seu amor, era um pecado, um erro, uma aberração. Como nasce uma tragédia como essa? Ela não surge do nada. É semeada 30 anos antes, na terra fértil do desespero. Ignácio Morales, agora impulsionado por uma necessidade obsessiva de entender, tornou-se detetive. Ele procurou em arquivos empoeirados. Falou com antigos funcionários de hospitais. Seguiu uma pista fria que ninguém mais queria seguir. E encontrou Laura, a mãe. Encontrou-a numa pequena aldeia de Michoacán. Uma mulher de 50 anos, com o olhar desgastado por uma vida de sofrimentos. No início, negou tudo. Mas Ignácio mostrou-lhe as fotos dos seus 3 filhos adultos. E a mulher desmoronou-se. A barragem que contivera 30 anos de culpa rompeu-se. E a história saiu aos trancos e barrancos. Ela tinha 19 anos. Estava sozinha, pobre, grávida de um homem que a abandonou assim que soube da notícia. Foi para o hospital público para dar à luz. Ninguém lhe tinha feito uma ecografia. Ela pensava que era um bebê. Eram 3. 2 meninas e um menino. Trigêmeos. O pânico paralisou-a. Ela não conseguia alimentar uma boca, muito menos 3. Uma enfermeira do turno da noite aproximou-se dela. Uma mulher de coração podre e mãos rápidas. Fez-lhe uma oferta. Eu conheço 2 famílias boas, disse-lhe ela. Ricas. Não podem ter filhos. Pagariam bem pelas meninas. A enfermeira pintou isso como um ato de misericórdia. Você vai dar-lhes uma vida melhor. Uma vida que você nunca poderá dar-lhes. Laura, drogada pelo parto, aterrorizada com o futuro, aceitou. Deram-lhe um maço de notas. O suficiente para desaparecer. Para recomeçar. A enfermeira falsificou os registros. As 2 meninas foram declaradas mortas ao nascer. Nunca existiram oficialmente. Foram vendidas a 2 famílias diferentes, em 2 estados diferentes, Mariana e Sofia. Laura ficou com um menino, Alejandro. Ela saiu da cidade naquela mesma noite. Nunca olhou para trás. Mas a lembrança dos 2 rostinhos que abandonou a perseguiu em todos os pesadelos durante 30 anos. Era o segredo que a estava a matar por dentro. Um crime perfeito, nascido do abandono e da corrupção. Um crime que o sistema nunca detectou. Porque o sistema não foi concebido para procurar aqueles que não existem no papel. Com a verdade nas mãos, uma verdade monstruosa e completa, Ignácio Morales fez o que qualquer cidadão decente faria. Recorreu às autoridades. Acreditava ingenuamente que o sistema se mobilizaria, que procuraria corrigir o erro, oferecer alguma forma de justiça. Estava enganado. A sua primeira paragem foi o Registro Civil Central. Um edifício labiríntico, com cheiro a papel velho e tempo parado. Conseguiu uma reunião com um subdiretor. Um homem com um bigode cinzento e uma paciência visivelmente limitada. Ignácio espalhou os documentos sobre a secretária. As provas de ADN. A confissão assinada por Laura. As fotos. Preciso que os certificados de nascimento falsos das 2 meninas sejam anulados e que os corretos sejam emitidos. Precisam saber quem elas são, oficialmente. O vice-diretor examinou os papéis sem tocá-los. Ajustou os óculos. Dr. Morales, isto é irregular.
Os documentos originais destas senhoritas dizem que os seus pais são os seus pais adotivos. Esses são os documentos legais. Mas são falsos, comprados a uma traficante de bebés, replicou Ignácio. O burocrata suspirou, um som de irritação. Para anular uma certidão de nascimento, é necessária uma ordem judicial de um tribunal de família. E para isso precisa provar o crime original, o tráfico. Olhou para Ignácio por cima dos óculos. Tem provas do pagamento? O nome da enfermeira? Testemunhas do hospital de 30 anos atrás? Sem isso, só tem o testemunho de uma mulher que pode estar louca ou a mentir. Ele empurrou os papéis de volta. Preencha o formulário 14-C. Pedido de revisão de arquivo morto. A resposta demora de 6 a 8 meses. Ignácio sentiu um frio no estômago. Não estavam a falar de pessoas, estavam a falar de formulários, de procedimentos. O horror humano traduzia-se num número de processo. Saiu daquele escritório sentindo o peso da indiferença institucional. Era como gritar numa sala à prova de som. A sua próxima tentativa foi a Procuradoria Especializada em Tráfico de Pessoas. Talvez eles compreendessem a gravidade do crime original. Foi recebido por uma procuradora jovem, ambiciosa, com um olhar perspicaz. Ela ouviu a história de Ignácio com uma atenção quase predatória. Por um momento, Ignácio sentiu esperança. A procuradora terminou de ouvir. Juntou as mãos. É uma história fascinante, doutor. Terrível. Fez uma pausa. Mas o crime de tráfico, neste caso, prescreveu. Passaram 30 anos. A lei tem limites de tempo. Mas as consequências estão a acontecer agora. Há um casamento incestuoso por causa desse crime. A procuradora sorriu. Um sorriso sem calor. Mas o incesto, em si mesmo, só é crime se uma das partes for menor de idade ou se houver coação. São 3 adultos que consentiram. Ignorantes, sim. Mas, legalmente, não há um crime atual a ser perseguido nessa frente. Levantou-se, sinalizando o fim da reunião. Basicamente, doutor, trouxe-me uma tragédia, mas não um caso. Não há um culpado vivo e processável que possamos levar perante um juiz. A enfermeira provavelmente está morta. A mãe é uma vítima tanto quanto os filhos. Ignácio estava atordoado. A lei tinha uma definição para cada parte do horror, mas nenhuma para o horror completo. Quando voltou ao escritório com as provas, um colega advogado disse-lhe, com o olhar perdido num código penal: Ignácio, agora isto é um caso de anulação de casamento por erro de identidade. Isso é da competência de um tribunal civil. Preencha o formulário 2B. O sistema não procurava justiça. Procurava ordenar o horror em pastas, classificá-lo, arquivá-lo até que fosse esquecido. Cada porta que ele batia se fechava com a mesma frase: não é da nossa competência. O prazo prescreveu. Preencha o formulário. A burocracia era um monstro de 1000 cabeças e cada uma dizia não. Ele percebeu que o sistema não estava quebrado. Ele tinha sido projetado assim, para se proteger, não para proteger as pessoas. A tragédia de Mariana, Sofia e Alejandro não se encaixava em nenhuma das categorias. Portanto, para o sistema, simplesmente não existia. O que acontece quando a vida que conhecíamos se revela uma mentira? Não existe um manual para isso. A verdade, uma vez revelada, foi uma bomba nuclear. Alejandro desapareceu. Deixou 2 cartas, uma para Mariana, outra para Sofia, idênticas. Diziam apenas: não consigo, perdoe-me. Desapareceu. O seu telemóvel desligado. As suas contas
vazias. A terra engoliu-o, consumido por uma vergonha que não era sua. Mariana fechou-se na sua bela casa, mas a casa tinha se tornado uma cena de crime. Cada foto na parede era uma lembrança. Cada objeto, um testemunho do amor proibido. Uma noite, ela partiu todas as molduras das fotos. Cortou o rosto dele de cada imagem. Tentava apagá-lo, mas não conseguia apagá-lo da sua memória. Deixou de comer. Deixou de dormir. O amor da sua vida tinha se transformado na fonte da sua mais profunda repulsa. Uma manhã, a sua vizinha encontrou-a no jardim, sentada na relva, imóvel, com o olhar perdido. Ela tinha passado a noite toda ali. Sofia reagiu de outra forma, com raiva. Uma raiva dirigida a um universo injusto. A uma mãe que a abandonou. A um sistema que nunca a procurou. Cortou o cabelo. Pintou-o de uma cor escura. Qualquer coisa para não se parecer com Mariana. Para não ver no espelho o rosto da mulher que tinha partilhado, sem saber, o seu próprio irmão. A ligação mágica que sentia com a sua irmã gêmea tinha se tornado tóxica. Ver Mariana era ver a sua própria tragédia refletida. Deixaram de se falar. O reencontro sonhado tornou-se mais uma vítima da verdade. Ignácio Morales nunca mais voltou à genealogia. O caso o destruiu. Ele guarda os 3 perfis de ADN num cofre. 3 folhas de papel que resumem uma catástrofe evitável. A tragédia não foi o incesto. Isso foi apenas o sintoma. A verdadeira doença foi um sistema que permite que uma criança nasça e nunca exista no papel. Uma enfermeira corrupta. Um hospital negligente. Um registro civil indiferente. 30 anos de pequenos fracassos burocráticos que se acumularam até criar um monstro. Mariana, Sofia e Alejandro não são os únicos. São apenas os que conhecemos. Quantos outros crianças fantasmas existem por aí? Quantas outras vidas estão em rota de colisão simplesmente porque alguém, em algum lugar, não se importou em fazer bem o seu trabalho? O erro já está feito. As vidas destruídas. E o sistema, como sempre, continua a funcionar, arquivando o horror, à espera da próxima tragédia que também não caberá nos seus formulários.